Quero saudar a igreja do nosso Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos passando por um caos em todo o país e no mundo. Muitas pessoas estão perdendo os empregos, não tendo como sustentar suas famílias. E o mais importante, muitas estão perdendo a vida. Vamos lembrar que Deus está no controle de tudo. Nós não sabemos qual é o propósito de tudo isso, mas tenhamos esperança naquele que deu a sua própria vida para nos salvar. Amém? Convido a todos a fazer uma leitura bíblica no livro do 2 Reis 5, de 1 a 10. Eu vou ler essa passagem na Nova Almeida Atualizada. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e deu muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: "Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra." Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: "Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: "Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviarei Naamã, meu servo, para que você cure da sua lepra." Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: "Por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto para contra mim." Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: "Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: "Vá e lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo." Nessa passagem nós vemos a história de Naamã, que sofria de lepra. Uma menina que fora levada cativa de Israel dá uma palavra de esperança a ele. Eliseu manda o seu mensageiro dizendo a Naamã: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo." Naamã não acredita em Eliseu, cujas palavras procedem de Deus. O que você faria? A palavra de Deus, a Bíblia, é esperança para nós, pois ela nos mostra todos os seus grandes feitos e dá todas as instruções para que possamos estar com Ele na eternidade. E uma delas é a fé. Hebreus 11, de 1 e 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Quando Naamã acreditou nas palavras que Eliseu proferiu, ele foi curado. Neste momento que vemos muita tribulação, tenha fé. Acredite, Deus está no controle de tudo. Jesus Cristo deu a própria vida por você. Amém? Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus? Oremos. Pai amado, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como tua igreja para adorar, para louvar a ti, porque só a ti é devido, Senhor.
Em nome de Jesus, abre o nosso coração, a nossa mente, para podermos aprender mais de Ti neste momento. Seja louvado e adorado em todos os lugares, Senhor. Esta é a minha oração, agradecido mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós e irá fazer. Nós vamos louvar a Deus agora com um cântico de confissão. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pela saúde que o Senhor nos concede. E agradecemos também, ó Pai, pela salvação, que através do sacrifício na cruz, nós podemos ser salvos, ó Pai. Agradecemos porque nós não somos merecedores, Senhor, nós somos falhos e mesmo assim, o Senhor, com seu grande amor, enviou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Agradecemos por tudo
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuar louvando ao nosso Deus, dizendo que Ele é soberano sobre tudo. Que na vida nós pensamos em olhar atrás, e nesse momento nós precisamos pedir ajuda para o nosso Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar
momentos que passamos, esta paz que nós sentimos em nossa alma, não é porque tudo nos vai bem. E esta paz que nós sentimos em nossas almas é porque nós louvamos ao nosso Senhor. Senhor, meu Deus, amado querido Pai, Senhor, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, Senhor, pela salvação, pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando, Pai. Obrigado, porque Tu és maravilhoso, Senhor, incomparável. Tu és o Deus acima de qualquer outro Deus, Pai. E não há outro igual a Ti. Te louvamos, Te bendizemos o nome, porque só o Senhor é Deus. Abençoe a Tua palavra que será ministrada, Senhor, para os nossos corações, através, Senhor, da pessoa que irá ministrar, Senhor. Abençoe a cada um da Tua casa, Senhor, a cada um que está ouvindo a Tua palavra, Pai. É tudo que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu saudar você com a graça e a paz de Jesus Cristo, você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Parque Xangri-Lá, que Deus os abençoe poderosamente, que essa palavra dessa noite possa ser ministrada ao seu coração, possa trazer esperança para você e para sua família. Nós vamos para a nossa sexta mensagem, nossa penúltima mensagem dentro dessa série Narrativas de Esperança.
E hoje eu quero convidar você a meditar comigo lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 13 ao 35. Lucas 24, do 13 ao 35. Diz assim esse trecho da palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram." Então ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: "Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim." E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: "Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?" E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: "De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, nós clamamos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra, para que possamos ser edificados pelo Senhor, fortalecidos, animados, renovados pela esperança em Cristo Jesus. Pai, fala conosco através da exposição da Tua palavra, Pai, a nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Essa semana assisti um vídeo de um casal cristão muito conhecido no meio evangélico e que eu particularmente admiro bastante, Paulo Baruch e Rebecca Nemer. No vídeo eles respondem o porquê não têm filhos depois de tantos anos casados. E isso é algo que muitas pessoas perguntam para eles, e de forma bastante invasiva às vezes, entrando na esfera da intimidade do casal, sem bom senso algum. Pastores chegaram até entregar profecias para eles, dizendo que o filho estava vindo. Oravam em diversos cultos com a mão na barriga da Rebeca, garantindo que Deus atenderia a oração da fé e o filho viria. Mas o filho nunca veio
E isso tudo deixava a Rebeca muito triste. Eles haviam feito todos os exames, todo tipo de tratamento, e apesar de eles terem todas as condições de terem um filho, Deus nunca deu. Ela disse que desenvolveu uma depressão profunda, sempre teve uma vida agitada, mas agora ela se sentia como um pássaro com as asas quebradas. Foram anos de muitas lágrimas e tristeza. Afinal, parecia que o desejo de ser mãe nunca seria realizado. Sua esperança estava muito abalada. Na nossa narrativa de hoje, a esperança de muitas pessoas está abalada, pois Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Os discípulos do Senhor começam a se dispersar, e aquelas pessoas que tinham uma esperança inabalável seguindo ao Messias para onde ele fosse, agora estão sem esperança alguma. Hoje vamos falar de 2 desses discípulos em especial. 2 discípulos de Jesus estão em um caminho sem esperança. Naquele mesmo domingo em que as mulheres haviam ido ao túmulo de Jesus, encontrado a pedra removida e o túmulo vazio, 2 discípulos de Cristo estavam indo para casa em uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E no caminho estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido naqueles dias. Enquanto caminhavam e conversavam, o próprio Jesus ressurreto, o assunto da conversa, chega e se aproxima deles. Porém, o narrador diz que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus sabia a resposta, mas ele criou uma oportunidade de ensiná-los. E o narrador faz mais um comentário, diz que os 2 pararam entristecidos. Esses 2 discípulos de Jesus estão em um caminho sem esperança. Um deles, Cleopas, parece que com um misto de sentimento, de tristeza, indignação, responde para Jesus: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Para eles devia ser muito difícil reviver na mente as cenas da morte de Jesus, pois era o fim da esperança. E Jesus pergunta: do que se trata? Com essa pergunta, ele cria uma oportunidade para eles desabafarem. E eles começam a falar o que tinha acontecido. Versículo 19 e 20. Jesus, o Nazareno, era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. A esperança daqueles 2 homens estava firmada em uma ideia equivocada de como o Messias libertaria o povo e traria o reino de Deus. Suas expectativas estavam focadas no domínio imperial, prevalecer em poder sobre Roma, fazer a nação de Israel próspera novamente. E eles esperavam que Jesus fosse aquele que tornaria isso possível. Mas agora ele já está morto há 3 dias. Aquelas seguidoras de Cristo que haviam encontrado o túmulo de Jesus aberto e vazio, testemunharam que anjos falaram com elas e disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens foram ao túmulo para verificar a história das mulheres. Provavelmente eles estão falando dos apóstolos Pedro e João. E constataram que era verdade o que as mulheres disseram, mas eles não viram Jesus. Apesar de todos esses sinais, o túmulo vazio, as mulheres contando que os anjos testemunharam que Jesus estava vivo, esses 2 discípulos estão cegos, em um caminho sem esperança. Eles estão indo para longe de Jerusalém e, consequentemente, longe de Jesus e da missão deles como discípulos. Eles estão fugindo do furacão que passou em Jerusalém. Aquela realidade é insuportável para eles, dói demais, é inacreditável tudo aquilo. Jesus está morto para eles e a esperança deles também morreu.
E é nesse caminho que eles seguem. E da mesma forma hoje, muitos estão em um caminho sem esperança. A realidade que vivemos, em que o ver para crer domina a visão de mundo de milhões de pessoas, vemos cada dia mais pessoas sem esperança, porque não vem um cenário mais positivo, seja na questão da saúde, na política, na economia, na sociedade de um modo geral. E cada dia que passa, sentem-se mais desmotivadas e sem esperança. Quando parece que apareceu uma luz no fim do túnel, um sinal de esperança, essa luz é um homem, uma mulher, uma medida governamental, um avanço social, uma melhora na economia, a cura para uma doença. Enquanto colocarmos a nossa esperança e fé em pessoas e coisas que possivelmente resolverão todos os problemas, nós caminharemos para uma sociedade mais antropocêntrica, focada no homem e distante de Cristo. Caminharemos para uma cidade mais longe de Jerusalém e seremos consumidos pela dor, tristeza, medo, insegurança. Os cristãos devem sim buscar a justiça social, lutar pela igualdade, desejar um governo honesto e próspero. Desejamos sim a saúde de todos, o bem-estar da família brasileira, mas a nossa esperança não está fundamentada nessas coisas. Nós não podemos cair no erro dos discípulos que estão no caminho de Emaús e deixar que a nossa esperança morra ao vermos a injustiça, os inocentes sendo mortos, os pobres sofrendo cada vez mais, as pessoas morrendo doentes. Muitos hoje estão em um caminho sem esperança porque colocaram a sua esperança e todas as suas expectativas no que acreditam que Deus deveria fazer e não no que Deus já fez em Cristo e prometeu que faria em nós. Nós sabemos que a causa de todos os males é o pecado. O pecado ele entrou no mundo e atingiu a nós todos, deturpando toda a criação perfeita de Deus, desviando o propósito original do ser humano de glorificar a Deus. Todos nós pecamos e carecemos da graça e do perdão de Deus. Se estamos sem esperança hoje, se a nossa fé está abalada e perguntamos junto com o mundo, onde está Deus? A nossa esperança está em qualquer coisa ou pessoa, mas não está em Jesus Cristo. O mundo carece de uma resposta para o sofrimento. Nós devemos sim chorar com os que choram, orar pelos que sofrem, mas se nós não dissermos que a causa de todo esse sofrimento no mundo é o pecado, e que o único que pode nos salvar de uma vida sem esperança é Cristo, não seremos discípulos que andam no caminho da esperança. Você pode cair no erro que muitos caíram quando tentaram ajudar a Rebeca, que mencionei no início da mensagem, dizendo para as pessoas coisas que você não poderia dizer, como você vai ser mãe, ou isso vai passar logo, tudo vai ficar bem, Deus vai te dar isso ou aquilo, Ele vai curar essa enfermidade que não é para a morte. Você pode dizer isso hoje para uma família que está com um ente querido enfermo à beira da morte e achar que está levando esperança. Mas e se aquela pessoa morrer? E você garantiu em nome de Jesus que ela seria curada e tudo iria ficar bem. Você não pode garantir isso. Eu não posso garantir isso. Ninguém pode garantir isso. Deus pode sim todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele não garantiu que ia curar todas as pessoas do mundo e atender todos os nossos pedidos. O que eu e você podemos garantir é que Jesus é a resposta para todos os sofrimentos. E somente Ele pode dar esperança para a vida hoje e por toda a eternidade. E faz isso especialmente através da pregação da palavra por seus discípulos. Jesus, como a palavra viva de Deus, é a própria mensagem de esperança. Jesus traz esperança aos 2 discípulos pela palavra. Aqueles homens estavam sem esperança, abatidos no caminho de Emaús,
Mas Jesus não deixou de dizer a eles o que precisavam ouvir. No versículo 25 ele diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Ao dizer isso, Jesus chama a atenção deles e muda o foco do sofrimento daqueles homens para que foquem nas promessas da palavra de Deus. E Jesus continua: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? É como se ele dissesse: vocês não conhecem a palavra de Deus? Estão sofrendo porque o Messias foi morto? Mas não era exatamente isso que os profetas disseram que deveria acontecer? E o narrador diz que Jesus começa a explicar a palavra desde os escritos de Moisés até os profetas. Tudo o que dizia a respeito do Messias. O Antigo Testamento era a palavra de Deus completa daquele tempo. E Jesus, a palavra de Deus encarnada, mostrou para aqueles dois homens que tudo que estava registrado ali sobre o Messias, sobre o plano da redenção de Deus, de reconciliar por meio dele todas as coisas, e como tudo se cumpriu perfeitamente na crucificação e morte do Cordeiro de Deus. Jesus tirou o foco da dor deles, o foco deles, para focar na palavra de Deus, nas promessas divinas e no cumprimento delas que trazem esperança ao coração mais sofrido e sem esperança. Quanto mais aqueles homens ouviam Jesus falar, mesmo sem saber ainda que era ele, mais eles queriam ouvi-lo e o convenceram a entrar em casa com eles. E quando Jesus partiu o pão, o abençoou e deu a eles, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Aqueles homens poderiam ficar sem esperança novamente. Afinal, eles não estavam mais vendo Jesus. Ele desapareceu. Mas não foi isso que aconteceu, porque a palavra de Deus aqueceu o coração deles de uma maneira muito intensa, enquanto Jesus explicava as Escrituras. E a esperança deles estava viva novamente. Jesus vive. E o narrador diz que na mesma hora aqueles dois se levantaram e voltaram para Jerusalém para contarem o que tinha acontecido aos 11 apóstolos e aos outros que estavam com eles, e como reconheceram Jesus no partir do pão. Os apóstolos já estavam sabendo sobre a ressurreição de Cristo, e o apóstolo Pedro também o havia visto. O grito de Jesus na cruz, tetelestai, que quer dizer está consumado, foi o grito da liberdade, o grito da salvação, o grito da esperança. Esperança que nasce na morte do Filho de Deus no Monte da Caveira, um cenário terrível, uma cruz central e um inocente condenado e pendurado ao lado de dois criminosos. A ideia de esperança e de justiça se dissipa na visão de quem não compreendia as Escrituras. Mas foi no silêncio de Deus, quando Jesus suspirou e morreu, quando o cenário ficou mais tenebroso ainda e houve escuridão em pleno meio da tarde, foi então que recebemos a salvação. A esperança não morreu, pois no terceiro dia ele ressurgiu, e depois de alguns dias ele foi assunto aos céus em glória e majestade. Hoje ele está em seu trono celestial, reinando sobre o universo. Ainda padecemos no mundo as consequências do pecado, mas já não precisamos temer mais nada, nem mesmo a morte, que é o salário do pecado, pois Cristo nos deu gratuitamente nova vida nele e continua a nos trazer esperança pela sua palavra. Jesus traz esperança ainda hoje a muitos pela palavra. Jesus é a esperança viva, não um mártir morto por uma causa perdida. Pela fé nós cremos que Jesus é a palavra de Deus encarnada, o ápice da revelação de Deus ao homem. A Bíblia é também a palavra de Deus porque ela fala sobre Jesus e o plano redentor divino, a única esperança para a humanidade. Quando nos arrependemos de nossos pecados, cremos em Jesus pela fé,
e dizemos que entregamos nossas vidas a Ele, não estamos apenas crendo que quando morrermos seremos livres da condenação eterna e viveremos para sempre com Deus, mas cremos também que ela é a nossa esperança hoje. A palavra de Deus nos traz esperança agora para vivermos alegres e confiantes. Diante das enfermidades, oramos sempre pela cura, restauração. Mas a nossa esperança não está firmada em Deus se Ele curar ou não. Porque se Ele não curar, Ele continuará sendo um Deus fiel, consolador e presente. Nós oramos pelas autoridades, pelo governo, para que os governantes ajam em auxílio do povo para o bem de todos. Mas se isso não acontecer, nossa fé e a esperança não serão abaladas, porque a nossa fé e a nossa esperança estão firmados na obra consumada, na obra terminada de Jesus Cristo na cruz. A obra de Jesus faz daqueles que creram nele agentes da esperança no mundo. A igreja de Cristo é aquela que anuncia as boas novas de que a esperança não é a última que morre. A esperança está viva. Nossa esperança é Jesus e Ele alimenta nossa esperança dia a dia através da sua palavra. Os cristãos são proclamadores da esperança em todo tempo e lugar, para anunciar que Deus não soltou as rédeas do curso do mundo, mas Ele tem um propósito para cumprir na história e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos seus planos serão frustrados. Enquanto aguardamos a volta de Jesus para consumar o seu reino definitivamente e destruir todas as obras malignas, nós anunciamos o Evangelho da Esperança, a boa notícia de que é a salvação em Cristo Jesus que é a nossa esperança. A Rebeca, esposa do Baruque, ela não está mais depressiva. Ela disse que entendeu que o amor de Deus consistia não em dar o que ela pedia ou suprir todas as suas expectativas, mas consistia em Jesus estar com ela em todos os momentos. Ela entendeu que não precisava ter um filho para ser feliz. É um desejo muito grande de seu coração ser mãe, mas ela não precisa disso para se sentir completa e feliz. A esperança de sua felicidade está no Senhor. Ela disse que, quando compreendeu isso, achou em Deus um lugar secreto, onde a dor não a atingia mais, e ela pôde fazer uma oração que antes nunca havia conseguido. Deus, obrigado por não ter nos dado um filho. Ela disse que por causa disso, o fato deles não terem um filho, por Deus não ter dado um filho a eles, ela orou mais, ela buscou mais a Deus, ela foi mais fundo espiritualmente. E hoje ela diz que tem um relacionamento mais pessoal e profundo com Deus. E o conselho que ela deixa indo para o final do vídeo é para que mergulhemos fundo no Senhor, que Ele preenche qualquer tipo de vazio que tenhamos. Que o Espírito Santo nos lembre todos os dias e em todos os momentos que mesmo que tenhamos dias sombrios, passemos por várias tribulações, adversidades, nós vamos manter a nossa esperança firmada em Cristo e na Sua Palavra. Que Deus nos abençoe e nos ajude e sustente a nossa esperança. Vamos orar. Senhor Deus, que realmente a nossa esperança esteja firmada no Senhor. Que as adversidades e tribulações do tempo em que vivemos não venham nos abater de forma que venhamos nos render e a nossa esperança seja sepultada. Mas que os nossos olhos possam estar focados naquilo que Cristo já fez por nós, naquilo que o Senhor prometeu que faria por nós, Pai. Tudo que a Tua Palavra diz acontecerá nas nossas vidas, ó Pai. Cremos que o Senhor pode, ó Pai, onde nós formos, onde a Tua igreja for, onde o Teu reino chegar, o Senhor pode transformar todas as coisas. Mas a nossa esperança não está, ó Pai, no avanço em que nós podemos
ter na sociedade, em benefícios que possamos alcançar, a nossa esperança está firmada no Senhor. E cremos e esperamos ansiosamente Cristo voltar para consumar todas as coisas e trazer o seu reino em perfeição e glória, e estaremos com Ele para sempre, onde não haverá mais choro, nem dor, nem tribulação alguma, e nós estaremos com o Senhor, fazendo a Tua vontade por toda a eternidade. Pai, enche o nosso coração de esperança, que nós possamos cada dia mais sermos usados pelo Senhor para levarmos esperança ao mundo que está tão sem fé, sem crer no Senhor, Pai. Muitas pessoas desanimadas, desconsoladas. Que o Espírito Santo do Senhor visite, ó Pai, visite as pessoas e use o Teu povo para levar paz, esperança e alegria em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana debaixo da guarda, da proteção de Deus.